Provérbios 12. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor. Mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade. E não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido. Mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece sempre firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e, ainda assim, ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura e alimento, mas quem vai atrás das fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. No fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios é escura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio daqueles que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estarão cobertos de problemas. O Senhor odeia o lábio dos mentirosos, mas se deleita naqueles que falam a verdade. O homem prudente não alardeia os seus conhecimentos, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios o leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da Provérbios 12. Olha, muitas passagens aqui incríveis, né? Que tem ressonância com tudo que nós estamos falando, né? Quero voltar. Eu tenho praticado dessa forma, ler o provérbio todo, depois trazer algumas reflexões. Então, a primeira é a questão da disciplina. A gente acabou de dizer isso, né? Todo aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Falamos isso semana passada, né? Falamos isso semana passada. Eu acabei de dizer, a disciplina, fazer todo dia, fazer o que tem que ser feito, né? Praticar. Lembre que Provérbios de Salomão, ele está falando de conduta sábia na sua vida, de ação. Enquanto Davi fala da conexão com Deus, do temor com Deus, daquilo que é justo, etc. Salomão, seu filho, está falando sobre a ação, sobre quem é tolo e quem é sábio, quem é ímpio e quem é próspero. É disso que ele está falando o tempo todo, sobre conduta, é disso. Quando ele fala a mulher exemplar é a coroa do seu marido, a gente lembra, por exemplo, da rainha Elizabeth. Estava nesse papel invertido. Pode falar de dentro de você mesmo, porque isso é um reflexo daquilo que é o yin e o yang, do que é o masculino e o feminino. Alguém ao seu lado, ou você dentro de você mesmo, de uma forma exemplar, é a coroa, é aquilo que te coroa, que faz você de um rei uma rainha. Mas o comportamento vergonhoso é o câncer, percebe? Comportamento seu mesmo,
e quem está ao seu lado. Não funciona. Aqui é incrível, o versículo 9. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva. Falamos ontem sobre isso. Eu li uma passagem do livro Cuidar do Ser, no Plano 24, e fala sobre isso. Solidão é um terreno fértil para aqueles que estão querendo prosperar e querendo avançar e evoluir. Né? Como é que ele fala aqui? Ter consciência que você não é importante para ninguém. Né? Toda vez eu esqueço a exatidão dessa fala. Né? Então, aceitar não existir para ninguém. Aceitar não existir para ninguém. Né? É simples, né? Isso aqui é efêmero. Isso aqui é ilusório, teoricamente. Você não existe, né? Você está aí, em relações. Existir para o ser, servir o ser. Todo o resto transitório, efêmero. Esse é o lugar, entende? Esse é o lugar. Não significa você não amar, você não construir, não. Mas é não confundir com isso. Melhor é não ser ninguém e ainda ter quem sirva, do que fingir ser alguém e não ter vida. Vida para o espírito, de sabedoria. É disso que ele está falando. Lindo isso. Cobiça, né? O ímpio cobiça. O despojo tomado pelos maus. Mas o justo floresce pela raiz. O lábio diz a verdade e permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Verdade, sempre é verdade, cara. Sempre é verdade. E aqui o 25, né? É muito importante esse. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Olha que incrível isso. Né? O homem honesto e cauteloso em suas amizades. Né? O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios o leva a perder-se. Né? Quem está cercando? Você está cercando por quem? Tudo que nós falamos, entende? O nível que você tem que estar de vibração com as pessoas ao seu lado. Simples assim. O caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Lembre que é a morte da alma. Lembre sempre disso, a morte da alma. Provérbios 12, querido.